Observando o capítulo 42, versículo 5 de Jó, nós vemos uma expressão mal compreendida por muitos, que utilizam as palavras que Jó disse ao Senhor que os ouvidos ouviam falar, mas agora os olhos ouviam, utilizam como base para a afirmação de que Jó não conhecia ao Senhor. Primeiro, nós precisamos pontuar algumas verdades a respeito deste texto, como por exemplo, quando ele diz os meus olhos te veem, na verdade, ele não viu o Senhor, ele viu o quanto Deus era poderoso por intermédio do que havia ouvido e de tudo quanto o Senhor havia apresentado a ele, de forma a deixá-lo calado perante as indagações que ele jamais poderia ou teria condições de responder, mostrando que Deus está no controle de tudo e de todos, inclusive da vida do próprio Jó. Afirmar por este versículo que Jó não conhecia Deus é desconhecer o contexto que está inserido este texto, como principalmente o capítulo de número 1, que já inicia no versículo de número 1, mostrando as qualidades e características de Jó como homem sincero, homem reto, homem que se desviava do mal e o ponto-chave, temente a Deus. Ninguém que não conheça ao Senhor, por mais raso que seja ou superficial que seja este relacionamento, teme ao Senhor. O pressuposto da expressão temer a Deus parte de um entendimento de que alguém conhece, por mais, como eu disse, superficial que seja este conhecimento, mas que já é um pontapé inicial para uma vida que o agrade, que o louve, que o glorifique. Prova disso é o versículo de número 8 do capítulo de número 1, onde, na conversa entre Deus e Satanás, o próprio Senhor o referencia como meu servo Jó, e repetindo as mesmas palavras do versículo de número 1, das suas qualidades e características, e era evidente em sua vida. Observe que nós recebemos testemunho de pessoas que observam as nossas vidas de forma limitada e momentânea. É muito bom receber testemunhos de homens que reconhecem as nossas qualidades, como também as nossas características, ainda mais elas vinculadas ao Senhor. Agora, melhor ainda é receber o testemunho do próprio Deus, que diante dos seus olhos tudo está nu e patente. Diante do onisciente, que tem a ciência de todas as coisas, ele sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, e ouvir da boca do próprio Eterno, meu servo, é uma expressão que nos faz pensar a respeito de que Jó conhecia Deus, andava com Deus e o servia. Depois de tudo quanto Jó passou, sofreu, padeceu, depois de tudo quanto ouviu do Senhor e da sabedoria insondável e imensurável de Deus, revelando-se a Jó diante de muitas palavras profundas que o deixava boquiaberto, ele expressou: os meus ouvidos ouviam, mas agora os meus olhos te veem. Na verdade, esta é uma expressão de aprofundamento, de afunilamento, de proximidade, de aproximação maior, de uma experiência que ele teve que o levou a enxergar Deus em uma perspectiva mais profunda e mais clara. Diante disso, eu quero convidar você a olhar na perspectiva do livro de Jó. Talvez você esteja enfrentando um momento de dor, talvez você esteja passando por um momento de sofrimento, e essa vida está atrelado dores, sofrimentos, angústias, problemas, dificuldades e até a ciência da nossa impotência diante de alguns deles. Mas o livro de Jó nos convida a perseverar diante de tudo isso e nos convida a aprendermos
que o sofrimento não é Deus utilizando como ferramenta de punição ou de afastamento da sua presença. Muito pelo contrário, é Deus utilizando a história de Jó para nos mostrar que o sofrimento é pedagógico e visa nos ensinar a, através deles, nos aprofundarmos em Deus e a descobrir a grandeza de Deus, pelo qual nós nunca descobriríamos se estivéssemos vivenciando uma vida de comodidade.